Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para a aula de hoje vocês vão precisar de 2 novelos da Barroco, número 4. A agulha que vocês vão usar, 7 milímetros. Quem não gosta de trabalhar com agulha mais grossa, pode até fazer com agulha normal, né? Agulha fina, de acordo com a numeração do fio que vocês forem usar. Se vocês quiserem até usar um outro fio, tá? Um fio mais fino, também vai ficar bonito. Eu usei a numeração 7, tá? Agulha 7, para dar um caimento bacana na peça, como eu sempre comento aqui. A blusa fica mais leve, tá? Ela fica mais... ela fica até mais gostosa de vestir. Tá? Quem já trabalhou assim, quem tem me acompanhado aqui, já fez as minhas peças, sabe até do que eu já tô falando, né? Porque o caimento fica perfeito da peça, tá? Mas, se vocês quiserem trabalhar com outra agulha, não tem problema. Não cheguei a usar os 2 novelos, tá? Então, vocês, dependendo do tamanho que vocês forem fazer aí, acredito que até se vocês forem fazer um tamanho GG, 2 novelos desse daqui baste, tá? Lógico, vai depender muito da agulha que vocês forem usar, né? E do comprimento da peça que vocês forem fazer. A minha blusa aqui tá com 56 centímetros de largura e ela ficou com 60 aqui de altura. Pra gente começar... Então, quem tá começando com o crochê, eu sugiro que vai me acompanhando, pausa o vídeo, ou então salva aí o vídeo para depois pegar, né, certinho, passo a passo. Não pulem o vídeo para vocês não perderem nenhum detalhe, para depois vocês não ficarem perguntando, ficarem perdidas falando que a peça não deu certo, tá? Se vocês ficarem pulando, vocês realmente não conseguem acompanhar, tá? Então, inicialmente aqui eu fiz 63 correntes, tá? Para ficar nesse tamanho aqui, né, dos 56 centímetros de largura. E, claro, com o fio que eu usei, com a agulha que eu usei. Dependendo do fio que vocês usarem e da agulha que vocês usarem, vai ser um número diferente de correntes iniciais, tá? Então, o que eu sugiro para vocês fazerem aí, sempre quem trabalha com vestuário, é que trabalhem com medidas e não com quantidade de correntes, tá? O que eu peço para vocês fazerem aqui é a quantidade par de correntinhas, tá? Números pares ou múltiplos de 2, mais 3 correntinhas, que são as 3 correntinhas iniciais, tá? Então, pra gente começar aqui, a gente vai pular, então, as 3 primeiras correntes e vou trabalhar no 4º ponto aqui, olha. E eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. Eu solto a primeira laçada, solto a segunda e fecho o fio, o ponto. Dou uma laçada e eu vou fazer aquele ponto, aquele meio ponto alto aqui em cima do ponto, ó, que a gente passa a laçada por trás aqui do fio, do ponto, né? E fica aqui em cima. Quem já fez algumas das minhas peças aqui já conhece esse ponto, tá? É uma delícia de trabalhar, é econômico, tá? E fica bonito o resultado. Tem até gente que acha que é só o ponto alto normal separado por uma correntinha, mas não. Então, ele tem esse detalhezinho. Deixa eu até aproximar aqui pra vocês, ó. Ele fica com esse detalhe aqui, ó, tá? Ele fica super bonito. Parece uma rendinha, né? Então, depois que a gente fizer o primeiro, eu vou pular a primeira correntinha e vou trabalhar a segunda aqui, ó. E vou fazer mais um ponto alto alongado, ó. Eu solto a primeira laçada, solto a segunda e fecho o ponto. Dou a laçada, passo a minha agulha aqui por trás do ponto. E agora, eu solto os 3 fios aqui de uma vez. Então, eu fiz um meio ponto alto aqui em cima. Dou uma laçada, né? Pulo primeiro a primeira correntinha, trabalho sempre na segunda. E vou fazer o ponto alto alongado. Aí, se vocês me perguntarem, posso fazer o ponto alto normal? Se vocês fizerem ponto alto normal, não vai dar o mesmo efeito. Então, por isso que eu sugiro que faça mesmo o ponto alto alongado, tá? Ó, dou a laçada, passo a minha agulha aqui por trás e solto os 3 fios de uma vez. Então, é assim que ele vai ficando, tá? E a gente vai seguir até o final. Então, chegando aqui na última correntinha, olha, eu trabalhei aqui o ponto normal, né? Fiz o pontinho em cima. E aí, a última corrente eu vou trabalhar sem pular, tá? Vocês vão ver que a quantidade de correntes vai dar certinha, por isso que eu falei que tem que ser os múltiplos de 2. E aqui eu vou trabalhar só o ponto alto alongado. Eu não vou fazer o pontinho em cima,
tá? Então, como aqui eu iniciei com as 3 correntinhas, a gente ficou com a altura de um ponto, né? Aqui no começo. Então, a gente fica com um ponto e mais o pontinho aqui do lado, com um meio ponto alto em cima, fica assim. E no final, a mesma coisa, tá? Por isso que vocês têm que fazer aqui no finalzinho, sem esse último pontinho, o meio ponto alto em cima, tá? A gente vai virar a peça, sobe as 3 correntinhas iniciais e aqui, ó, eu vou trabalhar nesse ponto aqui, eu vou trabalhar o ponto alto alongado. Dou a laçada, passo a minha agulha aqui por trás do ponto e solto agora os 3 fiozinhos juntos, tá? E aí, vocês estão vendo que ele vai ficando meio parecido com uma renda, né? Conforme a gente for trabalhando. Não trabalho esse ponto aqui, eu vou trabalhar exatamente em cima do ponto que eu fiz aqui, ó. Faço ponto alto alongado. E em cima eu faço meio ponto alto. Não trabalho esse pontinho, vou trabalhar aqui em cima, ó. E vou fazer o ponto alto alongado. E em cima eu faço meio ponto alto. Gente, vocês viram como é fácil? É assim que vai ficando, ó. Tá vendo o detalhe que fica aqui, ó? Fica super bonitinho. E aí, vocês vão fazer a peça inteirinha assim, nesse ponto. São duas partes a blusa, tá? Meu bebezinho já chegou aqui pra dar um oizinho pra vocês, atrapalhar a nossa aula. Meu neguinho. Aqui, ó. Então, são 2 partes a blusa, não são 4, tá? A manga a gente vai fazer aqui na peça, como eu já passei alguns modelos aqui pra vocês. Eu fiz esse lado, tá? Pra contar aqui pra vocês, olha, eu fiz o total de 26 carreiras aqui pra chegar na minha altura de 60 centímetros. Como eu falei, dependendo do ponto de vocês, da agulha e do fio, né? Vai ficar aí um tamanho diferente. Pra mim... Então, pra mim, então, foram 26 carreiras. Vocês vão colocar lado do avesso pra gente poder costurar, tá? Já me perguntaram assim, tá, Kátia, mas se você vai e volta, né? As carreiras, né? Eu não trabalho só de um lado, eu vou de um lado e volto pelo outro. Como é que você faz pra descobrir, né, o lado do avesso? Eu costumo, se vocês já trabalham com crochê faz tempo, vocês vão ver que o lado, ó... Aqui, ele fica bem diferente, tá, ó. Eu comecei, como que eu vou saber? Eu comecei pelo lado, por esse lado aqui, ó. Como que eu sei? O ponto fica, a gente sabe, né, a prática de vocês, então assim, como que eu faço? A primeira carreira que eu faço, ó, eu vou mostrar pelo branco aqui que vocês me seguiram. A primeira carreira que eu fiz aqui, ó, comecei aqui, né, aqui. Então, se vocês forem ver aqui, ó, aqui é o lado certo. E aqui atrás ele vai ficar o lado do avesso. Se vocês colocarem as 2 peças juntas, vocês vão ver que vai dar diferença se vocês não fizerem isso, ó. Ele fica mesmo, todo mundo, né, quem tá trabalhando, não sei se vocês estão conseguindo me entender. Quem já trabalha com crochê sabe. Então, a primeira, eu faço como a parte de trás, né, o avesso, como a parte de trás da primeira carreira, sempre. Porque daí, pelo menos, o começo da peça e o final da peça vai ficar certinho, vai ficar de acordo, né, vai ficar pra frente, entenderam? Aqui, ó. Vocês vão ver a diferença, tá? O ponto aqui, ó, ele fica pra trás, né, ele fica, essa parte de baixo, né, onde a gente fez aqui o ponto alto. Ele fica para trás e aqui ele fica elevado. Então, assim, para vocês conseguirem entender, né? É bom a gente pegar num ponto alto, a gente consegue ver mais, né? Ver direitinho. Deixa eu pegar uma outra peça aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é um ponto alto, né? Normal. Então, aqui foi a parte que eu fiz, a parte da frente. Aqui, ó, vocês vão ver que é a parte de trás do ponto, né? Então, assim, ah, Kátia, mas você, aí é diferente. Não, não é diferente, por quê? Aqui tudo bem, aqui eu fiz todas as carreiras de um lado só. Mas independente disso, é só para vocês entenderem que a parte de trás, então, vai ser sempre atrás, o avesso, né, da peça vai ser sempre atrás da primeira carreira.
tá? Então, se vocês conseguirem pegar qual que é a parte da frente, qual que é a parte de trás do crochê, vocês vão sempre fazer certinho de acordo com a primeira carreira, tá? Como aqui, que dá pra gente ver a diferença daqui da parte da frente e a parte de, né, ó, a parte de trás, tá certo? E aí vocês vão montar, né, o avesso, vão costurar aqui, ó, com agulha de tapeçaria. Eu sempre deixo mais ou menos aproximado 25 centímetros, 26 centímetros aqui pra parte da manga. Gente, isso depende muito de gosto. Como eu falo, a cava aqui da manga aqui e a gola é gosto da cliente e gosto de vocês, tá? Tem gente que gosta de uma manga mais larga, tem gente que gosta de uma manga certinha. Pra mim, aqui, eu faço 25, 26 centímetros, mais ou menos, tá? Então, eu fecho, eu costuro a lateral, depois eu passo pra parte de cima aqui, ó. Nesse caso aqui, eu juntei 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de um lado. E agora eu vou juntar 5 bloquinhos desse lado aqui para vocês verem como que eu faço. Sempre coloco ponto com ponto, tá? Ó, certinho aqui. Já faço nozinho no meu fio. E mesmo assim, eu gosto de dar um nó aqui, ó. Pra quem tá iniciando, né? Eu passo a minha agulha aqui pelo fio, ó, pra dar um nozinho bem firme e a minha costura não soltar. E aí eu vou pegar, como a parte de cima aqui, ó, eu vou pegar os 2 fios de um lado, os 2 fios, né, dois atrás, 2 da frente. E aí eu faço a minha costura aqui. Então, como eu, do outro lado ali eu fiz 5 bloquinhos, né, a minha costura, então esse lado aqui também eu vou fazer 5 bloquinhos. Tudo que vocês fizeram de um lado, vocês não podem esquecer que vocês têm que fazer certinho do outro lado para não dar defeito na peça, tá? Não ficar diferente. Queria ver com vocês como que vocês sabem o avesso, porque é o meu jeito, né, de escolher o meu avesso pela primeira carreira. E vocês? Muita gente aí faz de qualquer jeito, né? Nunca fez exatamente, pega qualquer lado, né? Quando faz uma carreira, vai e vem, né, com crochê, muita gente faz independente do lado. E você aí, coloca aqui nos comentários que eu quero saber como que você pega o teu avesso da peça. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Eu vou fechar aqui, vou encerrar aqui, ó. Porque é sempre bom uma passar a experiência para outra, né? De repente, tem gente que tem um jeito até mais fácil de descobrir o lado certo. Eu vou por isso, né, que eu falei, pela primeira carreira. Mas a gente sempre tem que aprender. Porque, como eu falo, crochê sempre um aprendizado, né? Além de ser uma terapia, cura da depressão, dá pra gente ganhar um dinheirinho extra. E ainda a gente tá sempre aprendendo. Então, aqui, ó, depois que eu fechei em cima, ó, aqui eu já deixei a minha manga certinho e o meu folgado tá se apossando da minha mesa aqui, ó. Quem tem gato sabe como que é, né? E quem já me conhece aqui sabe que eu sou gateira, eu tenho 5 gatos. Esse aqui foi o último que eu adotei, ele e a irmãzinha dele, os dois bem pretinhos, né? Então, agora eu vou trabalhar o lado certo da minha peça. Vou pegar a minha agulha, aqui, deixa eu pegar o meu fio amarelo. Eu vou dar um nozinho aqui no meu fio. Eu vou colocar aqui a minha agulha, olha, bem na parte da costura, embaixo bem embaixo da manga, tá? Ó, bem aqui, ó. Pra iniciar aqui, deixa eu fechar. Vou já dar o nozinho aqui, né? E já vou subir 3 correntinhas. Aqui em cima, ó, aqui em cima dessa primeira correntinha, né, com 3 correntinhas aqui, teve uma pessoa que falou pra mim que acha estranho falar correntinha, né, que tem gente que vocês falam cordão. Eu aprendi, olha, eu faço crochê desde os meus 10 anos, mais ou menos, eu já tô com 52, então, faz bastante tempo que eu faço crochê, né, então assim, desde que eu me entendo por gente, eu aprendi como correntinha,
Mas eu sei que tem cidades que fala diferente, né? E aí tem gente que, nossa, Kátia, mas não é correntinha, é cordão. Então tá, pra quem fala cordão, né? É a mesma coisa que o ponto alto alongado, ponto alto estendido. Dependendo da região que a gente mora, as pessoas têm um costume diferente, né? Então aqui, ó, fiz essas 3 correntinhas, isso daqui não vai adiantar, eu vou estar sempre falando correntinha, né? E aqui em cima já, ó, eu vou fazer aquele meio ponto alto. Eu vou segurar aqui para poder puxar o fio direitinho, olha. E aí eu já fiz aquele meio ponto alto de cara no meu primeiro ponto aqui da parte da manga. Agora eu vou fazer um ponto aqui, ó, exatamente, ó, eu vou pegar essa medida aqui, tá vendo? É a altura desse ponto daqui de baixo, então aqui, ó, eu já vou fazer o ponto alto alongado. Ó, e vou fazer aquele meio ponto alto aqui em cima. Agora vai ficar mais fácil, olha, porque a gente vai ver agora esse pontinho pequenininho. A gente tem espaço do pontinho pequenininho e do ponto alto alongado aqui. Então, eu vou trabalhar sempre nesse espaço pequeno aqui, ó, para fazer o ponto alto alongado. E faço o meio ponto alto aqui em cima. Ó, de novo, vou pular esse espaço do ponto alto alongado aqui, né, da carreira aqui, e vou trabalhar nesse espaço pequeno aqui, ó. Então, a gente sempre vai trabalhar nesse espaço pequeno aqui. Faz o ponto alto alongado. E em cima faz o meio ponto alto. E aí, vocês vão vendo que a gente vai trabalhar de acordo com as carreiras daqui, ó. Tá vendo, ó? Eu trabalhei a carreira aqui, tá vendo? E a minha manga já sai direto, sem costura nenhuma, tá? E já vai ficar no mesmo sentido aqui, ó. Vou pular esse espaço grandão e, ó, venho pro espaço pequenininho aqui e trabalho o ponto alto alongado, faço meio ponto alto em cima, olha só. E aí, eu vou seguindo toda a lateral da minha blusa, olha, de novo aqui. Da minha blusa não, da minha manga, né? Aqui, ó. E faço o meio ponto alto. Mais um com vocês, ó. Pulo o espaço grandão, venho no espaço pequenininho. Eu acho muito mais fácil fazer a manga assim, gente, né? Como eu comentei aqui em vários vídeos. Primeiro que não tem aquele negócio de ficar medindo o tamanho da manga, né? Eu já vou fazer de acordo, eu vejo o espaço ali que eu quero pra manga e já trabalho o crochê na volta que eu quero. Então, eu já sei que esse espaço aqui acabou. E outra que não corro aquele risco de ficar repuxando o fio aqui, né? Quando você faz a costura, às vezes repuxa, então depois pode soltar o fiozinho e pode descosturar. E aqui não, a gente faz o negócio de acordo, você nunca vai ter problema. Então, assim, são duas partes, né? E as mangas eu faço já na peça, que eu acho que fica um acabamento bem mais legal. Olha aqui, ó. Vou pular de novo o espaço grandão e vou trabalhar no espaço pequenininho aqui, ó. Faço ponto alto alongado. E aqui em cima eu faço meio ponto alto. Aqui tá ficando meio aberto, porque como eu tô puxando, a blusa já tá pesada aqui, ó, e eu tô mostrando aqui pra câmera, então ele fica repuxado, mas normalmente eu trabalho assim, tá? Ó, aqui embaixo, se eu for trabalhar aqui, vocês não vão visualizar direito, né? Eu não gosto de colocar zoom aqui, porque senão fica meio distorcida a peça. Então, se eu trabalhar aqui embaixo, eu vou até mostrar pra vocês, ele não vai ficar esse ponto esgarçado, tá? Eu não gosto desse ponto esgarçado, mas é só por causa disso, porque a peça já tá grande, já tá pesada. Ó, eu vou fazer aqui normal e o meu ponto vai ficar normal, tá? A diferença, né, ó, o espacinho aqui, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo como ficou mais largo aqui? Então, só pra vocês não acharem ruim, né? Ó, vou fazer mais um aqui embaixo pra vocês verem, ó. Ponto alto alongado. Tem isso também, né? Quem gosta de trabalhar com a peça solta, pendurada, sempre vai ter o ponto mais largo. Mas se vocês tiverem um apoio para a peça e vocês poderem trabalhar aqui em cima, também é uma dica, né? O ponto de vocês não vai ficar esgarçado, não vai ficar largão, né? Então, tá aqui, ó.
a diferença, né? Então é isso, gente. Daí vocês vão dar toda a volta e as próximas carreiras exatamente como eu mostrei aqui, sempre esse ponto. Não tem... Então é isso, gente, ó, terminei aqui, eu fiz 10 carreiras aqui na manga, então a mesma quantidade que vocês fizeram de um lado, vocês vão fazer do outro. E é isso, não esqueçam de colocar aqui nos comentários qual peça que vocês querem que eu traga agora nas próximas aulas, né? Se vocês querem ainda peças de verão ou se vocês já querem outono e inverno. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!